Tudo bem, meus amigos, minhas amigas, futuros servidores, colegas da área fiscal, como anda a preparação de vocês na área de direito tributário? Eu sei que é longa e dolorosa, mas acredita em mim, a recompensa vai ser bastante duradoura. Prontos, amigos e amigas, para seguir com o nosso estudo da Lei Complementar 214 de 2025, esquematizada para concursos? Vamos destrinchar a CBS, o IBS e o IS? Legal? Lembrando que hoje nós traremos a nossa aula 3. Vocês já sabem, estou compartilhando meu método de estudos com vocês. E como é que funcionava o meu método de estudos? Como é que funciona? Funcionava no concurso e está funcionando agora. Quando eu ia iniciar um próximo tópico, um tema novo, o que eu fazia? Eu fazia uma rápida revisão do que eu havia estudado anteriormente, para fixar o conhecimento no cérebro, né? Deixar aquela sedimentada. Beleza? Então, nada melhor do que nós revisarmos o que vimos na aula anterior. Como é que a gente faz isso? Exato, nós trazemos aí as fichas resumo. Eu preparava fichas resumo, na minha época no papel, na mão, hoje eu faço aqui no computador. E dou uma lida no que a gente viu. Então, na aula anterior nós vimos sobre a incidência. Então, o IBS e a CBS, eles incidem sobre operações onerosas com bem ou com serviços. E a lei definiu que a operação onerosa, os tipos de operação onerosa, por exemplo, compra e venda, troca ou permuta, dação em pagamento e demais espécies de alienação. Também a operação onerosa, locação, licenciamento, concessão, cessão e mútuo oneroso. Além disso, doação com contraprestação em benefício do doador, instituição onerosa de direitos reais, arrendamento, inclusive mercantil, prestação de serviços. Ok? Muito bom. Importante ainda lembrar que são irrelevantes para a caracterização das operações onerosas, o título jurídico pelo qual o bem encontra-se na posse do fornecedor, a espécie, tipo ou forma jurídica, a validade jurídica e os efeitos dos atos ou negócios jurídicos. Também são irrelevantes para a caracterização das operações se houve ou não lucro com a operação, e o cumprimento ou não de exigências legais, regulamentares ou administrativas. Então não adianta argumentar que eu fiz o fornecimento, operação onerosa, mas tive prejuízo. Sinto muito. Ainda assim, é incidente tanto a CBS quanto o IBS. IBS e CBS incidem sobre qualquer operação com bem ou com serviço realizado pelo contribuinte, incluindo aquelas realizadas com ativo não circulante ou no exercício de atividade econômica não habitual. Se for operação onerosa, vai incidir sim. Importante, o legislador quer evitar problemas, então ele já avisou que a incidência do IBS e da CBS não altera a base de cálculo do ITCMD e do ITBI, Imposto de Transferência Causa-Mortes e Doações, e o ITBI dos imóveis. Isso é muito bom, porque nós tivemos aí uma polêmica muito grande com o PIS/COFINS e o ICMS, que foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. Legal. Que mais, amigos e amigas? O IBS e a CBS também incidem sobre o fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado para bens e serviços nas hipóteses previstas nesta lei, na Lei 214. Incide também sobre o fornecimento de brindes e bonificações, Cuidado. Incidem sobre a transmissão pelo contribuinte para sócio ou acionista que não seja contribuinte no regime regular, por devolução de capital, por dividendos in natura ou de outra forma, de bens cuja aquisição tenha permitido a apropriação de créditos pelo contribuinte, inclusive na produção. Incidem também sobre demais fornecimentos não onerosos ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços por contribuinte e a parte relacionada. E precisamos entender o que é parte relacionada. Considera-se que as partes são relacionadas quando no mínimo uma delas estiver sujeita à influência exercida direta ou indiretamente por outra parte, que possa levar ao estabelecimento de termos e de condições de suas transações que divirjam, ou seja, sejam diferentes daqueles que seriam estabelecidos entre partes não relacionadas em transações comparáveis. Beleza? Isso é importantíssimo, essa definição. Agora, a não incidência. Eles não incidem sobre o fornecimento de serviços por pessoas físicas em decorrência do quê? De relação de emprego com o contribuinte. Ufa, Então não vai ter IBS e CBS no salário, que maravilha,
Também não incidem sobre a atuação como administradores ou membros de conselhos de administração e fiscal e comitês de assessoramento do conselho de administração do contribuinte, previstos em lei. Não incide sobre a transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, observada a obrigatoriedade de emissão de documento fiscal eletrônico, tem que emitir nota fiscal. Baixa liquidação e transmissão, incluindo alienação de participação societária. Não incidem sobre a transmissão de bens em decorrência de fusão, cisão e incorporação e de integralização e devolução de capital. Não incidem sobre rendimentos financeiros, exceto quando incluídos na base de cálculo no regime específico de serviços financeiros, que a gente vai ver bem mais para frente. IBS e ACBS não incidem sobre o recebimento de dividendos e de juros sobre o capital próprio, de juros ou remuneração ao capital pagos pelas cooperativas e os resultados de avaliação de participações societárias. Prosseguindo, amigos e amigas, não incidem sobre demais operações com títulos ou valores mobiliários, com exceção do disposto para essas operações no regime específico de serviços financeiros. E não incidem sobre as doações, de verdade, doações sem contraprestação em benefício do doador. Se é doação de verdade, não incide nem o IBS nem a CBS. Não incidem ainda sobre transferências de recursos públicos e demais bens públicos para organizações da sociedade civil constituídas como pessoas jurídicas sem fins lucrativos no país, por meio de termos de fomento, termos de colaboração, acordos de cooperação, termos de parceria, termos de execução descentralizada, contratos de gestão, contratos de repasse, subvenções, convênios e demais instrumentos celebrados pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas. Uma abrangência bem grande aqui, amigos e amigas? Também não incide sobre a destinação de recursos por sociedade cooperativa para os fundos previstos no artigo 28 desta lei aqui, e a reversão dos recursos dessa reserva. Essa lei é a lei do cooperativismo, tá bom? IBS e ACBS também não incidem sobre o repasse da cooperativa para os seus associados dos valores decorrentes das operações previstas no artigo 271 da lei complementar, desta lei, 214, e a distribuição em dinheiro das sobras por sociedade cooperativa aos associados, apuradas em demonstração do resultado do exercício. Na hipótese de fornecimento de diferentes bens e de serviços em uma mesma operação, será obrigatória a especificação de cada fornecimento e seu respectivo valor, exceto se todos os fornecimentos estiverem sujeitos ao mesmo tratamento tributário, ou alguns fornecimentos puder ser considerado principal e os demais seus acessórios, em hipótese que se considerará haver fornecimento único, aplicando-se a ele o tratamento tributário correspondente ao fornecimento principal. Há tratamento tributário distinto caso os fornecimentos estejam sujeitos a regras diferentes em relação à incidência, regimes de tributação, isenção, momento de ocorrência do fato gerador, local de operação, alíquota, sujeição passiva e não cumulatividade. Importantíssimo isso aqui, tem cheiro de questão de prova, Consideram-se fornecimentos acessórios aqueles que sejam condição ou meio para o fornecimento principal. Caso haja cobrança unificada de diferentes fornecimentos em desacordo, cada fornecimento será considerado independente para todos os fins e a base de cálculo correspondente a cada um será arbitrada, amigos e amigas. Beleza? Então, isso daí que a gente viu na aula passada, estava inserido aonde? Estava inserido no capítulo 2 do IBS e da CBS sobre operações com bens e serviços, que pertence ao livro 1, título 1, Normas Gerais do IBS e da CBS. E mais especificamente, era a seção 1 das hipóteses de incidência, que era o artigo 4º até o artigo 7º. Então tudo isso, repetindo, vimos na aula passada, aula 2. Beleza? Então, tema superado. E o que a gente vai ver na aula de hoje, professor? O que veremos hoje, Nós veremos a seção 2, as imunidades, artigo 8º e artigo 9º. É uma aula relativamente curta, mas importante fazer a separação em termos didáticos aqui, para não haver confusão. Ok? Então vamos lá. São imunes, deixa eu ficar aqui em cima, São imunes ao IBS e à CBS as exportações de bens e de serviços nos termos do capítulo 5 deste título. Beleza? Então, você tem já uma referência a um item que está mais para frente, E exportação tem que ser imune mesmo, Beleza? Uma coisa importante, amigos e amigas, estamos falando de imunidade. Imunidade tem a ver com a Constituição, é algo que está previsto em Constituição. É diferente da isenção, porque a isenção é prevista em lei, mas do ponto de vista financeiro dá na mesma, tá bom? Então, imunidade é algo que está previsto na Constituição. Legal, amigos e amigas. Vamos então agora a o que é o capítulo 5, que foi referenciado.
fala do IBS e da CBS sobre exportações. E aqui você tem o artigo 79, que a gente vai ver mais para frente, que diz que são imunes ao IBS e à CBS as exportações de bens e de serviços para o exterior, nos termos do artigo 8º desta lei complementar, que nós estamos vendo agora. Asseguradas ao exportador a apropriação e a utilização dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem ou de serviço, observadas as vedações ao creditamento previstas nesses artigos aqui e demais disposições nesses outros artigos aqui. Beleza? Então, é a referência no artigo 79 ao que nós estamos vendo agora, o artigo 8º. Ok? Prosseguindo, amigos e amigas, são imunes também ao IBS e à CBS quais fornecimentos? Os fornecimentos realizados pela União, pelos Estados, pelo DF e pelos municípios, fornecimentos realizados por entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Que mais? Os fornecimentos realizados por partidos políticos, inclusive seus institutos e fundações, entidades sindicais dos trabalhadores e instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Fornecimentos de livros, de jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão. Também são imunes os fornecimentos de fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Né? Então, o CD, né, propriamente dito, não é imune. Vamos lá. Fornecimento de serviços de comunicação das modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Né? Então, fornecimento de sinal de rádio e de TV é imune. Que mais? Fornecimento de ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Ok, amigos e amigas, bastante imunidades, né? A imunidade nos fornecimentos realizados pela União, Estados, DF e municípios é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal, bem como compreende somente as operações relacionadas com suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Temos que evitar, né, a festa liberada, né? Tem que ter controle isso, né? Então, temos que ter bom senso e foco. Não se aplica às operações relacionadas com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preço ou tarifas pelo usuário. Então, você já vislumbra, né, que empresas públicas que cobram preços, né, ou tarifas não vão estar sujeitas à imunidade, né? Não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar tributo relativamente a bem imóvel. Então você tem um imóvel da União, por exemplo, que vai ser fornecido a um particular, né? O fornecimento da União é imune, só que o comprador tem que pagar o tributo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Para efeitos da imunidade dos fornecimentos realizados por entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes, considera-se o quê? Importante definir, né? Entidade religiosa e templo de qualquer culto, a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivos professar a fé religiosa e praticar a religião. Que mais? Organização assistencial e beneficente, a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada e mantida por entidade religiosa e templo de qualquer culto, que fornece bens e serviços na área de assistência social, sem discriminação ou exigência de qualquer natureza aos assistidos. Importante definir, para não ter problema depois, né? A imunidade prevista para partidos políticos, inclusive seus institutos e fundações, entidades sindicais dos trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, aplica-se exclusivamente às pessoas jurídicas sem fins lucrativos que cumpram de forma cumulativa os requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Então temos mais uma referência externa. Então vamos trazer aqui a fichinha, né, do CTN. Professor, você falou artigo 14, por que você está falando do artigo 9º, né? Olha aqui, professor, artigo 14. Estou falando do artigo 9º, amigos e amigas, porque é importante, porque o artigo 9º diz que é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos municípios, cobrar imposto sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, templos de qualquer culto e item C. Importante o item C. O patrimônio, a renda, os serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Ok? Então esse é o caso que nós estamos vendo aqui. E quais são as condições para isso?
Aí vem o artigo 14. O disposto na linha C do inciso 4º do artigo 9º, que é isso aqui, ó, a linha C do inciso 4º do artigo 9º, por isso que eu trouxe o artigo 9º, né? É subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades: não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio de suas rendas a qualquer título, aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Na falta de cumprimento do disposto, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. E o serviço a que se refere a linha C do inciso 4 do artigo 9º são exclusivamente os diretamente relacionados com objetivos institucionais das entidades de que trata esse artigo, previsto nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Olha que importante o CTN, né? Desde 1966 já previu essa situação. Então, retomando aqui, voltando, né, mais uma vez aqui, ó. A imunidade tem que obedecer tudo que está aqui no artigo 14, senão não vai ser válida, tá? Partido político, seus institutos, fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Ok, amigos e amigas? Tem cheiro de questão de prova isso aqui, hein? Então, prosseguindo, vamos em frente. As imunidades das entidades governamentais, né? União, estados, DF, municípios, das entidades religiosas, dos partidos políticos e entidades sindicais, etc., não se aplicam às suas aquisições de bens materiais e imateriais, inclusive direitos e serviços. Nós estamos falando, olha só como é importante prestar atenção, amigos e amigas, nós estamos falando até agora de fornecimento. Então, todas essas entidades, os governos, né, quando eles fornecem, eles são imunes. E quando eles compram, professor? Quando eles compram, não tem imunidade. Cuidado, hein? Ó, questão boa de prova, hein? Uma pegadinha boa para cair numa prova. Beleza? Então é isso. Terminamos a aula de hoje e agora vamos trazer as fichas resumo, que vocês têm que ler, reler para tentar memorizar, né? São imunes ao IBS e à CBS as exportações de bens e serviços, ainda bem, né? São também imunes os fornecimentos realizados pela União, pelos estados, pelo DF, pelos municípios, realizados por entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes, os fornecimentos realizados por partidos políticos, inclusive seus institutos e fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Que mais? Fornecimento de livros, jornal, periódico e papel para sua impressão. Fornecimento dos fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Também é imune fornecimento de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Fornecimento de ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Beleza. A imunidade prevista para as entidades governamentais é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal, os Correios, né? A imunidade prevista para entidades governamentais compreende somente as operações relacionadas com suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. A imunidade prevista para entidades governamentais não se aplica às operações relacionadas com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Então, as empresas públicas, né, não têm essa imunidade. A imunidade prevista para as entidades governamentais não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar tributo relativamente a bem imóvel. Importante. Que mais, amigos e amigas? Para efeito da imunidade prevista para entidades religiosas, considera-se entidade religiosa e templo de qualquer culto a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que tem como objetivos professar a fé religiosa e praticar a religião. Considera-se organização assistencial e beneficente a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, vinculada e mantida por entidade religiosa e templo de qualquer culto, que fornece bens e serviços na área da assistência social, sem discriminação ou exigência de qualquer natureza aos assistidos. A imunidade para partidos políticos aplica-se exclusivamente às pessoas jurídicas sem fins lucrativos que cumpram de forma cumulativa os requisitos do artigo 14 do CTN, aqui partidos políticos e entidades sindicais, né, e de assistência social. As imunidades previstas, né, para todo mundo, para essa galera aqui,
não se aplica às aquisições de bens e materiais, inclusive direitos e serviços, tá? É só no fornecimento, cuidado. Beleza? Então, vamos agora dar uma vislumbrada ao que veremos na próxima aula, amigos e amigas. Continuaremos no capítulo 2 e veremos a seção 3 do momento de ocorrência do fato gerador. Combinado? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação e também as aulas teóricas para ajudar na sua formação ou na sua graduação. Grande abraço, até a nossa próxima aula ou o nosso próximo vídeo e valeu!